Às vezes, o luto não revela apenas a saudade, mas a verdadeira face daqueles que deveriam nos proteger. Em Goiânia, sob o sol escaldante do cerrado, uma neta chora a perda da única pessoa que a amou de verdade, enquanto observa, horrorizada, a própria mãe transformar o inventário em um banquete de ganância. O que Ivone não sabia, e o que Thalita estava prestes a descobrir, é que a justiça de quem já partiu pode ser silenciosa, mas é absoluta. Prepare-se para uma história onde o sangue não garante lealdade, e onde um segredo guardado por quase 2 décadas em um envelope mudará o destino de uma família para sempre. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de Goiânia não tinha piedade naquela tarde de terça-feira. O calor seco, típico do nosso cerrado, parecia pesar sobre os meus ombros, misturando-se ao peso do luto que eu ainda tentava processar. Fazia apenas 10 dias que havíamos enterrado minha avó, Dona Adelaide, e a casa dela, no setor sul, já não parecia mais o refúgio de paz que foi durante toda a minha infância. O cheiro de lavanda e café fresco, que sempre foi a marca registrada daquele lugar, estava sendo substituído pelo cheiro acre de poeira levantada, e o odor de mofo das caixas de papelão que minha mãe, Ivone, empilhava freneticamente na sala de estar. Eu estava sentada no sofá de veludo desgastado, observando o rastro de destruição emocional que Ivone deixava por onde passava. Ela não chorava. Desde o enterro, seus olhos não buscavam consolo, mas sim etiquetas de preço e certificados de autenticidade. Adelaide tinha sido uma mulher elegante, de posses discretas, que guardava a história de nossa família em cada móvel de madeira maciça e em cada peça de cristais que herdara de seus próprios pais. Para mim, aquelas coisas eram memórias. Para Ivone, eram ativos financeiros. Thalita, não fique aí parada com essa cara de quem viu um fantasma. Minha mãe disparou, sem tirar os olhos de um jogo de jantar de porcelana inglesa que ela envolvia em plástico bolha de forma bruta. O caminhão de mudança chega. Amanhã cedo. Se a gente não separar o que presta agora, os seus tios vão querer vir aqui fiscalizar e levar o que é meu por direito. Eu respirei fundo, sentindo o ar seco arranhar minha garganta. O barulho do plástico bolha estourando soava como tiros no silêncio daquela casa que outrora fora tão harmoniosa. Seu por direito, mãe? Perguntei, a voz embargada pela indignação. A vovó morreu há 10 dias. O inventário nem começou. Você está literalmente limpando a casa antes mesmo de a alma dela descansar. Ela disse especificamente que queria que as joias de esmeralda ficassem comigo. Ela me prometeu isso no meu aniversário de 18 anos. Ivone parou o que estava fazendo e me encarou com aquele olhar gélido que sempre me fazia sentir pequena. Ela ajeitou os cabelos loiros tingidos, perfeitamente escovados apesar do calor de 35 graus, e soltou uma risada curta e seca. Promessas de beira de cama de hospital não valem nada, minha filha. Adelaide já estava senil, falava qualquer coisa para agradar. Como filha única, eu tenho a responsabilidade de gerir esse patrimônio. Ela queria que eu ficasse com tudo porque sabe que eu sou a única que tem cabeça para não gastar tudo em bobagem. Essas joias vão ser vendidas para pagar as dívidas que o seu pai deixou antes de sumir no mundo. É uma questão de sobrevivência, não de sentimentalismo barato. Eu senti uma náusea súbita. As esmeraldas não eram sobre dinheiro. Eram o símbolo da conexão que eu tinha com a única mulher que realmente me criou, enquanto Ivone estava ocupada demais, tentando manter as aparências em jantares na alta sociedade goiana. Adelaide me ensinou a ler naquele jardim, entre os pés de manga e as orquídeas que ela cuidava com tanto zelo. Ivone, por outro lado, estava agora arrancando os vasos do lugar, deixando marcas de terra no piso de taco que Adelaide tanto se orgulhava de manter brilhando. Durante horas, eu assisti àquele saque. Vi Ivone esvaziar o cofre da parede, atrás do quadro do Porto de Santos, levando maços de notas antigas, libras esterlinas que a vovó guardava para emergências e, claro, a caixa de veludo azul que continha as esmeraldas. Cada vez que ela colocava algo dentro de sua bolsa de grife, uma parte de mim se quebrava.
Ela levou as baixelas de prata, os relógios de bolso do meu bisavô e até as toalhas de linho bordadas à mão. Você não vai deixar nada? Questionei, vendo-a fechar o porta-malas do carro com dificuldade. Vou deixar a estrutura da casa para os advogados brigarem. Ela respondeu, limpando o suor da testa com um lenço de seda. E você deveria me agradecer. Estou limpando o caminho para você não ter que lidar com essa velharia toda. Agora vá para casa. Tome um banho e pare de drama. A vida continua, Thalita. Ela saiu buzinando, deixando-me sozinha na casa vazia, que agora ecoava como uma caverna. O silêncio era ensurdecedor. Passei a mão pelas paredes, sentindo o vazio onde antes ficavam as fotos de família. Ivone tinha levado até os porta-retratos de prata, deixando as fotografias jogadas em um canto, como se as pessoas nelas não tivessem importância sem a moldura cara. 3 meses se passaram. O luto se transformou em uma mágoa crônica. Ivone mal falava comigo, a menos que fosse para reclamar da demora do juiz em liberar a venda do imóvel. Eu tentava seguir minha rotina no escritório de arquitetura, mas a sensação de injustiça me perseguia, até que, em uma manhã de segunda-feira, meu celular tocou. Era um número fixo, com o prefixo de Goiânia. Alô, gostaria de falar com a senhorita Thalita Albuquerque. Uma voz masculina, extremamente formal e polida, soou do outro lado. É ela. Quem fala? Aqui é o Dr. Marcelo, gerente da área de custódia de valores do Banco do Estado. Peço desculpas pela abordagem direta, mas estamos revisando alguns contratos antigos de aluguel de cofres de segurança. Consta em nosso sistema que a senhora Adelaide Albuquerque abriu um compartimento em seu nome, e senhorita Thalita, no ano de 2005. Meu coração falhou uma batida. O ar-condicionado do escritório pareceu congelar meu sangue. Em meu nome? Minha voz saiu num sussurro, mas minha mãe disse que já tinha limpado todos os cofres. Este cofre específico possui uma cláusula de usufruto exclusivo e transferência automática em caso de óbito da titular original, desde que a beneficiária tivesse atingido a maioridade. Como a senhora tem 24 anos, o acesso é imediato. A senhora Adelaide pagou as taxas de manutenção por 20 anos antecipadamente. A senhora gostaria de agendar uma visita para a abertura e conferência do conteúdo? Eu não conseguia processar a informação. 2005. Eu tinha apenas 5 anos naquela época. Minha avó já planejava algo, muito antes de Ivone mostrar suas garras de forma tão definitiva. Eu estou indo agora, eu disse, pegando minha bolsa e saindo sem dar explicações ao meu chefe. Dirigi até o centro da cidade com as mãos tremendo no volante. O prédio do banco era uma construção imponente de mármore e vidro. Fui conduzida ao subsolo, um lugar frio, silencioso e blindado, que cheirava a metal e ozônio. O Dr. Marcelo me acompanhou até uma sala privada, onde uma pequena caixa metálica esperava sobre a mesa. A chave original estava em posse da sua avó, mas como? A senhora é a titular direta. Procedemos com a abertura autorizada, explicou o gerente, antes de se retirar e me deixar a sós com o segredo de Adelaide. Minhas mãos suavam. Eu esperava pilhas de dinheiro, talvez mais joias escondidas da ganância de minha mãe. Mas quando abri a tampa pesada, o que vi foi algo muito mais simples, porém devastador. O cofre estava quase vazio. No fundo, havia apenas um envelope de papel pardo, lacrado, com cera, e uma pequena chave de ouro pendurada em um cordão de cetim. Peguei o envelope. Estava pesado. Na frente, a caligrafia elegante e firme de minha avó dizia: para Thalita, o que a ganância não pode comprar, mas a justiça pode garantir. Abri o lacre com cuidado. Dentro, não havia diamantes. Havia documentos, escrituras originais que eu nunca vira antes, recibos de depósitos em contas no exterior e uma carta manuscrita, detalhando cada centavo que Ivone havia desviado da empresa da família nos últimos 10 anos, muito antes da vovó adoecer. E, no fundo do envelope, uma pendrive preta. Ao ler as primeiras linhas daquela carta, percebi que a vovó sabia de tudo. Ela sabia que Ivone era um monstro de vaidade, e ela tinha me dado naquele envelope que cabia na palma da minha mão
O poder de destruir o império de aparências que minha mãe construiu sobre o pau, cadáver de sua própria honestidade. Aquilo valia muito mais do que as esmeraldas. Era o roteiro da minha vingança. Saí do banco com um envelope pardo apertado contra o peito, como se ele fosse um escudo contra o mundo exterior. O sol do meio-dia em Goiânia estava no seu ápice, transformando o asfalto da Avenida Goiás em uma chapa quente que fazia o ar tremular. Entrei no meu carro, um modelo popular que eu ainda pagava com dificuldade, e liguei o ar-condicionado no máximo, mas o frescor demorou a chegar. Meus olhos estavam fixos no porta-luvas, onde guardei a pequena chave de ouro e o pendrive. Eu sentia uma mistura de náusea e uma adrenalina elétrica percorrendo minhas veias. Dirigi até meu pequeno apartamento no setor Bueno, um contraste gritante com a mansão onde cresci. Enquanto subia o elevador, o silêncio do prédio parecia amplificar as batidas do meu coração. Assim que entrei, joguei as chaves na mesa da sala e fui direto para o meu notebook. Minhas mãos tremiam tanto que errei a senha 2 vezes. Quando finalmente o sistema destravou, inseri o dispositivo preto. O som metálico do clique, ao conectar, parecia o gatilho de uma arma sendo puxado. Havia apenas uma pasta intitulada A Verdade sobre o Rebanho. Dentro dela, dezenas de arquivos em PDF e um vídeo em formato MP4. Cliquei no vídeo. Primeiro. A imagem surgiu, um pouco granulada, mas a voz era inconfundível. Era minha avó, sentada em sua poltrona favorita, com um xale de seda sobre os ombros, apesar do calor que devia estar fazendo naquele dia. Ela parecia mais jovem, talvez de uns 5 ou 6 anos atrás. Talita, minha pequena jabuticaba, ela começou, usando o apelido carinhoso que só ela me dava. Se você está vendo isso, é porque o pior aconteceu. E minha filha, sua mãe, seguiu o caminho que eu sempre temi. Eu tentei, Talita. Tentei ensinar a Ivone que o valor de uma família não está no saldo bancário, mas ela sempre teve uma fome que nada sacia. Desde que seu avô partiu, ela começou a ver a nossa fazenda em Cristalina e as contas da família como um parque de diversões particular. Minha avó fez uma pausa, respirando com dificuldade. Eu podia ver a tristeza em seus olhos claros. É o que você encontrará nesses documentos. São os comprovantes de que Ivone não apenas gastou o que não era dela, mas ela ativamente falsificou minha assinatura para transferir a titularidade da Fazenda Santa Adelaide para uma empresa de fachada no Panamá. Ela achou que eu estava senil, que eu não percebia as idas e vindas dos advogados que ela trazia quando achava que eu estava dormindo. Mas eu sempre fui mais esperta que ela. Eu fiz uma contramanobra. A escritura que ela tem em mãos agora é nula. Eu transferi a propriedade real para um fundo de investimento que só pode ser acessado por você, através dessa chave que deixei no cofre. O envelope contém a prova da fraude dela. Use isso com sabedoria, minha neta. Não por vingança pura, mas por justiça. Recupere o que é seu e não deixe que ela destrua o legado que seu bisavô construiu com tanto suor naquele chão vermelho. O vídeo terminou. Eu fiquei encarando a tela preta por longos minutos, sentindo as lágrimas escorrerem quentes pelo meu rosto. A vovó sabia. Ela passou os últimos anos da vida vendo a própria filha conspirar contra ela e teve que esconder isso de mim para me proteger até que estivesse pronta. Comecei a abrir os PDFs. Era estarrecedor. Ivone tinha desviado quase 3 milhões de reais ao longo de uma década. Ela usava laranjas, funcionários antigos da fazenda, que ela chantageava ou subornava com migalhas. O barulho do meu celular vibrando sobre a mesa de madeira me deu um susto. Era uma mensagem de Ivone no WhatsApp. Talita, acabei de aceitar uma oferta pela Casa do Setor Sul. Um grupo de incorporadoras vai construir um prédio de luxo lá. Vou dar um jantar de comemoração hoje no restaurante Piquiras, no Flamboyant. Esteja lá às 20 horas. Não me envergonhe com naquelas suas roupas de trabalhadora sofrida. Compre algo decente com o que sobrou do seu salário. Senti um gosto amargo na boca. Ela ia vender a casa da vovó, o lugar onde guardamos cada memória feliz. E ainda tinha a audácia de me humilhar. Olhei para o envelope pardo e para a pequena chave de ouro. A vingança, para ser bem feita, precisava de calma. Eu não podia simplesmente ir à polícia agora. Ivone tinha contatos,
advogados, caros e uma rede de influências na elite goiana que a protegeriam de qualquer acusação comum. Eu precisava de alguém que entendesse de leis, mas que tivesse o mesmo desprezo por Ivone que eu agora sentia. Lembrei-me do Dr. Fausto Magalhães. Ele foi o advogado pessoal do meu avô por 40 anos e foi escanteado por Ivone assim que ela assumiu os negócios. Diziam que ele vivia recluso em uma chácara perto de Pirenópolis, desgostoso com o que a nova geração da aristocracia do gado tinha se tornado. Peguei o envelope, fechei o notebook e saí. Eu tinha 3 horas para chegar até ele antes do tal jantar de comemoração. A estrada para Pirenópolis estava cheia de caminhões. O cheiro de diesel e terra seca invadia o carro. Quando finalmente cheguei à entrada da chácara de Dr. Fausto, o sol já começava a se pôr, pintando o céu de um laranja quase violento. O portão de Deutsches Ferro rangeu ao abrir. Encontrei o velho advogado sentado em uma varanda, tomando um suco de caju gelado e olhando para o horizonte. Doutor Fausto? Chamei, aproximando-me com cautela. Ele se virou, os olhos pequenos e astutos por trás dos óculos de grau. Ele demorou alguns segundos para me reconhecer, mas quando o fez, um sorriso triste surgiu em seu rosto marcado pelo tempo. Talita, você tem os olhos da Adelaide. O que traz a neta da minha melhor amiga até este exílio? Não disse nada. Apenas coloquei o envelope pardo sobre a mesa de centro. Ele olhou para o papel, depois para mim, e finalmente pegou o conteúdo. Conforme ele lia os documentos e analisava os extratos, o silêncio na varanda era quebrado apenas pelo canto das cigarras. O rosto dele foi se transformando. A apatia de aposentado deu lugar ao brilho do predador jurídico que ele um dia foi. Sua mãe foi descuidada, ele murmurou, batendo o dedo em um dos recibos de transferência. Ela achou que o crime perfeito existia porque ninguém teria coragem de olhar debaixo do tapete da grande Ivone Albuquerque. Mas Adelaide... Adelaide deixou o fio da meada todo aqui. Se jogarmos isso no sistema certo, Talita, sua mãe não perde apenas a fazenda. Ela perde a dignidade, os bens e, com um pouco de sorte, a liberdade. Eu não quero. Só o dinheiro de voltas, Dr. Fausto, eu disse, a voz firme como nunca esteve. Eu quero que ela sinta o que eu senti quando a vi empacotando os cristais da vovó como se fossem lixo. Eu quero que ela veja o império dela desmoronar diante das mesmas pessoas para quem ela tanto gosta de se exibir. O velho advogado deu um gole no suco de caju, limpou os lábios com um lenço de pano e me olhou seriamente. Então você terá que ir a esse jantar, hoje. Sorria, seja a filha submissa. Deixe que ela assine a intenção de venda com a incorporadora diante de todos. No momento em que a caneta tocar o papel, nós daremos o checkmate. Mas esteja avisada, depois que começarmos, não haverá volta. Ivone vai odiar você com cada fibra do ser dela. Ela nunca me amou de verdade, meu doutor Fausto. O ódio dela é um preço pequeno a pagar pela paz da minha avó. Voltei para Goiânia em transe. Passei em casa, tomei um banho frio para despertar os sentidos e escolhi o vestido mais elegante que eu tinha. Um modelo preto, simples, mas que transmitia uma autoridade que eu não sabia que possuía. Enquanto eu passava o batom no espelho, o reflexo me devolvia uma mulher que eu não reconhecia totalmente. A Talita, que aceitava migalhas, tinha ficado para trás, no subsolo daquele banco. Cheguei ao restaurante no Shopping Flamboyant, pontualmente, às 20h. O lugar era o epítome do luxo goiano, com lustres de cristal e garçons que se moviam como sombras. Ao longe, vi a mesa principal. Ivone estava lá, radiante, usando as esmeraldas da vovó. Sim, as esmeraldas que ela disse que venderia para pagar dívidas estavam penduradas no pescoço dela como troféus de guerra. Ela ria alto, cercada por 3 homens de terno, provavelmente os diretores da incorporadora, e algumas de suas amigas da sociedade. Aí está ela, minha pequena herdeira atrasada, Ivone exclamou, a voz carregada de uma falsa doçura que me enojou. Venha, Talita, sente-se. Estamos prestes a celebrar o fim de uma era e o começo de um novo empreendimento imobiliário que vai mudar a cara de Goiânia. Sentei-me, mantendo o rosto impassível.
O garçom serviu um vinho tinto caro, cujo aroma de frutas vermelhas parecia sufocante. Ivone colocou um contrato sobre a mesa, ao lado de uma caneta Montblanc cravejada de pequenos brilhantes. Só falta uma assinatura para o sinal de 5 milhões entrar na minha conta, ela disse, olhando para os empresários. E então, a mansão dos Albuquerque dará lugar à Torre Imperial Adelaide, uma homenagem justa à minha mãe, não acham? Eu olhei para o contrato. O Dr. Fausto já estava a postos. Eu sabia disso. Ele estava no estacionamento, esperando o meu sinal via celular. Senti o peso da pequena chave de ouro na minha bolsa de mão. Mãe, eu disse, minha voz soando clara o suficiente para atrair a atenção de todos na mesa. Antes de você assinar isso, acho que temos um pequeno detalhe sobre a titularidade do terreno que você esqueceu de mencionar aos seus sócios. O sorriso de Ivone vacilou. Seus olhos se estreitaram, tornando-se duas fendas perigosas sob a luz do lustre. Do que você está falando, Thalita? Não seja ridícula na frente dessas pessoas. Tome seu vinho e fique calada. Eu não fiquei calada. Eu apenas sorri. O primeiro sorriso verdadeiro que dei em meses. O silêncio que se seguiu à minha frase foi tão denso que parecia palpável, abafando até o tilintar suave das taças de cristal ao nosso redor. Ivone me encarava com uma mistura de escárnio e uma fúria contida, as mãos apertando a caneta Montblanc com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Os 3 diretores da incorporadora, homens de meia-idade com ternos sob medida e sorrisos de comercial de banco, trocaram olhares desconfortáveis. O mais velho deles, um senhor de cabelos prateados chamado Dr. Hélio, limpou a garganta, visivelmente afetado pela mudança repentina de temperatura na mesa. Detalhe sobre a titularidade, Thalita. Ivone soltou uma risada nasalada, forçando uma descontração que seus olhos injetados negavam. Me desculpem, senhores. Minha filha herdou o lado dramático da família. Ela ainda não superou a perda da avó e, às vezes, confunde a realidade com os livros de arquitetura dela. Thalita, querida, por que você não vai até o bar pedir um coquetel de frutas e nos deixa terminar os assuntos de gente grande? Eu não me mexi. Senti o cheiro do perfume importado de Ivone, algo floral e invasivo, que agora parecia me sufocar. Olhei fixamente para as esmeraldas no pescoço dela. Elas brilhavam sob os lustres do piquiras, zombando da memória de Dona Adelaide. A única pessoa aqui que está confundindo a realidade é você, mãe, respondi, mantendo o tom de voz baixo, mas firme, o que atraiu a atenção de uma mesa vizinha. Você disse a esses senhores que é a única herdeira e que a Fazenda Santa Adelaide e a Casa do Setor Sul estão totalmente sob seu controle. Mas nós duas sabemos que as assinaturas que você usou para transferir os bens para aquela holding no Panamá não foram feitas pela mão da vovó. O rosto de Ivone perdeu a cor instantaneamente, transformando-se em uma máscara de gesso. O Dr. Hélio franziu a testa. A caneta dele, que já estava posicionada para assinar o cheque do sinal, recuou alguns centímetros. Que história é essa de holding no Panamá? Dona Ivone? Ele perguntou, a voz agora destituída de qualquer amabilidade comercial. No nosso levantamento prévio, nada disso apareceu. A senhora nos garantiu que o espólio estava limpo. E está, Ivone quase gritou, atraindo de vez os olhares de todo o restaurante. Isso é calúnia. Thalita, saia daqui agora, ou eu juro que... Ou o quê? Interrompi, pegando meu celular e deslizando a tela. Você vai me deserdar de algo que... Você já roubou? Ou vai chamar a polícia? Porque, se quiser, eu mesma posso agilizar o processo. Doutor Fausto, pode vir, por favor. Ivone estancou. O nome Fausto parecia ter o poder de uma invocação sombria para ela. Quando a figura alta e curvada do velho advogado apareceu na entrada do restaurante, caminhando com o auxílio de sua bengala de madeira escura, o burburinho do local pareceu desaparecer. Ele não usava um terno moderno, como os empresários. Vestia um conjunto de linho bege, clássico, com a elegância de quem não precisa provar nada a ninguém. Boa noite, mãe Ivone, disse Dr. Fausto, sua voz rouca ecoando com uma autoridade que fez os diretores da incorporadora se levantarem por instinto.
Vejo que o jantar de comemoração estava animado. Infelizmente, tenho que interromper a sobremesa. Você deveria estar aposentado, Gagá. Ivone sibilou, mas sua voz tremeu. O que está fazendo aqui com essa garota? Fazendo o que deveria ter feito há 10 anos, protegendo o legado do meu velho amigo e da senhora Adelaide. Fausto colocou uma pasta de couro sobre a mesa, bem em cima do contrato de venda. Senhores da incorporadora, eu sou o administrador legal do Fundo de Proteção Familiar Albuquerque, estabelecido pela senhora Adelaide Albuquerque, em 2005. Este documento aqui, ele puxou uma folha com selos notariais dourados. É a prova de que qualquer tentativa de venda deste imóvel ou da fazenda sem a anuência da beneficiária principal, senhorita Thalita Albuquerque, é nula de pleno direito. Um dos empresários pegou o documento, lendo-o com avidez. O doutor Célio olhou para Ivone com um desprezo que eu nunca esquecerei. A senhora tentou nos vender um ativo em litígio de fraude. Hélio disse, levantando-se. Isso é crime. Federal Sats, Ivone. Nossa empresa não coloca o nome em sujeira de família. O negócio está cancelado. Não, Hélio, espere. Ivone tentou segurar o braço dele, mas ele se esquivou como se ela tivesse uma doença contagiosa. É tudo mentira dessa menina. Ela forjou isso com esse velho caduco. Os empresários saíram apressadamente, deixando para trás um rastro de indignação e a conta aberta de um vinho de R$1.000 que ninguém terminou de beber. Ivone ficou parada, ofegante, o peito subindo e descendo com violência. As amigas da mesa ao lado fingiam olhar para os pratos, mas eu sabia que, no dia seguinte, a história da queda da rainha de Goiânia seria o único assunto nos salões de beleza e academias do setor marista. Ela se virou para mim, os olhos injetados de um ódio puro, animalesco. Você acha que venceu? Ela sussurrou, a voz carregada de veneno. Eu sou sua mãe. Eu te dei tudo. Se não fosse por mim, você não seria nada. Eu vou queimar aquela casa antes de deixar você colocar os pés nela. Vou gastar cada centavo que sobrou processando vocês dois até que apodreçam na miséria. Você não tem mais centavos, Ivone. Dr. Tarfausto disse calmamente, ajustando os óculos. Como parte da investigação de fraude que a Thalita autorizou hoje à tarde, as contas ligadas ao seu CPF e à empresa de fachada foram bloqueadas preventivamente por ordem judicial. O que você tem agora é o que está nessa bolsa e as joias que você roubou da sua mãe. Ivone levou a mão ao pescoço, tocando as esmeraldas como se procurasse segurança nelas. Vocês não podem fazer isso. Ela começou a chorar, mas não era um choro de arrependimento. Era o choro da criança mimada que perdeu o brinquedo caro. Thalita, por favor, eu fiz tudo. Por nós, para garantir o nosso futuro. Não, mãe, você fez tudo pela sua vaidade, respondi, sentindo uma paz estranha começar a florescer, onde antes só havia dor. A vovó deixou um vídeo para mim. Ela viu você roubando. Ela viu você planejando interná-la em uma clínica para ficar com a fazenda. Ela me contou tudo. O envelope que eu peguei no cofre hoje não tinha apenas escrituras. Tinha a confissão dos seus laranjas. Eles já falaram com o Dr. Fausto. Eles não querem ir para a cadeia por sua causa. Ivone desabou na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. O restaurante agora estava em um silêncio sepulcral. Eu me levantei, peguei minha bolsa e olhei para o Dr. Fausto, que me deu um aceno encorajador com a cabeça. Amanhã, às 8 da manhã, o chaveiro estará na casa do setor sul, eu disse, olhando para o topo da cabeça de Ivone. Eu quero todas as suas coisas. Fora de lá até o meio-dia. E quanto às esmeraldas, pode ficar com elas por enquanto. Você vai precisar de algo para empenhar quando tiver que pagar os advogados de defesa. Saí do restaurante sem olhar para trás. O ar da noite goiana, embora ainda quente, parecia mais leve, mais limpo. Eu não sentia a alegria triunfante que imaginei que sentiria. Sentia apenas um alívio profundo, como se tivesse finalmente removido um espinho que estava cravado na minha alma desde os 5 anos de idade. Dr. Fausto me acompanhou até o carro no estacionamento do shopping. Você foi corajosa, Thalita. Sua avó estaria orgulhosa, mas saiba que a batalha jurídica está apenas começando. Ela vai lutar sujo. Eu sei, Dr. Fausto, respondi,
abrindo a porta do carro. Mas agora eu tenho as armas certas e, mais importante, eu tenho a verdade. Enquanto dirigia de volta para o meu apartamento, vi as luzes de Goiânia brilhando intensamente. Pela primeira vez em muito tempo, aquela cidade não parecia um campo de batalha, mas sim um lugar de possibilidades. No entanto, algo na carta da vovó ainda me intrigava. Havia uma última instrução. Um local mencionado que não era a casa nem a fazenda. Um pequeno loteamento em uma cidade vizinha, em nome de alguém que eu nunca tinha ouvido falar. A vingança estava encaminhada, mas a história de Dona Adelaide tinha uma última camada que eu precisava desvendar. O sol nasceu sobre Goiânia com uma palidez que parecia refletir o cansaço da minha alma, mas, ao mesmo tempo, trazia uma claridade impiedosa que eu nunca tinha sentido antes. Eram 8 horas da manhã de quarta-feira, quando estacionei meu carro em frente à casa no setor sul. O silêncio da rua arborizada era quebrado apenas pelo canto insistente das cigarras e pelo som metálico do chaveiro, trabalhando na fechadura da entrada principal. Dr. Fausto estava ao meu lado, apoiado em sua bengala, observando o movimento com uma paciência de quem já viu muitas tempestades passarem e restarem apenas os escombros. Quando a porta finalmente se abriu, o cheiro de mofo e poeira me atingiu como um soco. A casa, que um dia foi cheia de risos e do perfume de lavanda da vovó, agora parecia um esqueleto, saqueado. Marcas de quadros que haviam sido removidos manchavam as paredes claras, e o piso de taco estava riscado pela movimentação bruta dos móveis que minha mãe tentara levar. Eu caminhei pelos cômodos vazios, sentindo o eco dos meus próprios passos, até chegar à cozinha. Lá, sobre o balcão de granito, encontrei uma taça de vinho quebrada e um batom jogado, os últimos vestígios da noite de fúria de Ivone. Não demorou muito para que o som de um motor potente e o cantar de pneus anunciassem a chegada dela. Ivone desceu do seu SUV de luxo, que eu sabia que seria apreendido em poucos dias, com o cabelo desgrenhado e os olhos inchados. Ela não usava as esmeraldas. Vestia um conjunto de ginástica caro, mas parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. "Você não tem o direito de me trancar fora da minha própria casa", ela gritou, avançando pelo jardim seco, mas parou ao ver o oficial de justiça que Dr. Fausto havia providenciado, parado discretamente à sombra de um pé de manga. "Esta casa nunca foi sua por mérito, mãe. Foi sua por usurpação", respondi, mantendo a voz tão fria quanto o mármore da sala. "Suas malas estão sendo feitas pelos funcionários que você humilhou durante anos. Eles estão colocando tudo na calçada. Você tem 2 horas para recolher o que é seu por lei. Nada de joias, nada de pratas, nada que pertença ao espólio da vovó." O que se seguiu foi um espetáculo deplorável. Vi a mulher que sempre se orgulhou da sua classe e estirpe berrar insultos, chorar de forma teatral e, por fim, implorar. Ela tentou se ajoelhar, tentou dizer que estava doente, que tinha feito tudo por amor a mim, mas eu olhava para ela e via apenas o vídeo da vovó, a voz trêmula de Adelaide, descrevendo como Ivone tentava convencê-la de que estava louca. A justiça dói, mas a verdade liberta. Quando o último caminhão de mudança improvisado partiu, levando apenas as roupas e objetos pessoais de Ivone, um silêncio de paz finalmente se instalou sobre a propriedade. Mas a história ainda não tinha acabado. Eu precisava desvendar o último segredo do envelope pardo. Peguei a pequena chave de ouro e o endereço que a vovó mencionara em sua última instrução. Ficava em uma pequena chácara nos arredores de Trindade, a cerca de 40 minutos de Goiânia. Dirigi em silêncio, deixando a paisagem urbana para trás e entrando nas estradas de terra vermelha, onde o cheiro de mato seco e a poeira do cerrado dominavam o ar. Ao chegar ao local, encontrei um portão de madeira simples com uma placa esculpida à mão. Recanto de Adelaide. Não era um condomínio de luxo ou uma fazenda produtiva. Era um pequeno refúgio, cercado de flores do campo e um pomar impecável. Um homem de meia idade, com mãos calejadas e um sorriso bondoso, veio ao meu encontro. Seu nome era Geraldo. "Você deve ser a Thalita", ele disse,
tirando o chapéu de palha em sinal de respeito. Dona Adelaide me disse que você viria um dia. Ela preparou este lugar durante 20 anos. Enquanto caminhávamos pela propriedade, Geraldo me explicou o que Ivone nunca soube. A vovó não guardava apenas dinheiro e joias. Ela investia em vida. Aquele lugar era um centro de acolhimento para idosos abandonados pelas famílias, mantido inteiramente com o dinheiro que Ivone achava que a vovó estava perdendo em investimentos ruins. A vovó sabia que, se Ivone descobrisse, fecharia o lugar no dia seguinte para transformar a terra em loteamento. Ela deixou um último envelope com o Geraldo. Explicou o Dr. Fausto que havia me seguido em seu próprio carro. É a doação definitiva da Fazenda Santa Adelaide para um fundo que garantirá que este refúgio nunca feche as portas. E a gestão do fundo, Thalita, pertence a você. Senti minhas pernas fraquejarem. A vingança que eu buscava contra minha mãe tinha se transformado em algo muito maior. Eu não tinha apenas recuperado a fortuna. Eu tinha herdado a humanidade da minha avó. Ivone queria o ouro, mas Adelaide me deu o propósito. Os meses seguintes foram de uma reconstrução árdua. Ivone enfrentou o processo judicial por fraude e falsidade ideológica, sem dinheiro para os advogados caros de antes, já que suas contas foram bloqueadas para ressarcir os danos ao espólio. Ela teve que aceitar um defensor público. A elite de Goiânia, como eu previra, virou as costas para ela no instante em que o escândalo estourou. Vi fotos dela em colunas sociais de baixa categoria, vivendo em um apartamento minúsculo na periferia, tentando vender cosméticos por catálogo para sobreviver. Ela ainda me mandava mensagens de ódio, que eu nunca respondia. O ódio era o único combustível que restava a ela. O meu agora era o trabalho. Eu assumi a reforma da Casa do Setor Sul, não para vendê-la, mas para transformá-la na sede administrativa da Fundação Adelaide Albuquerque. As esmeraldas? Eu as recuperei em uma casa de penhores, onde Ivone as deixara por uma fração do valor real. Elas agora ficavam guardadas não em um cofre escuro, mas em uma vitrine na entrada da fundação, como um lembrete de que o brilho mais puro é aquele que vem da justiça. Em uma tarde de domingo, voltei à Fazenda Santa Adelaide em Cristalina. O sol estava se pondo, tingindo as plantações de um dourado quase místico. Sentei-me na varanda, a mesma onde vovó costumava tomar seu café, e senti o vento fresco do cerrado balançar as cortinas de renda. Eu tinha 24 anos, uma fortuna nas mãos, e o nome da minha família limpo de novo. Mas o que me trazia paz era saber que, em algum lugar de Trindade, um grupo de velhinhos teria um jantar digno e um teto seguro naquela noite. Tudo porque uma mulher decidiu que o amor era mais forte que a ganância de sua própria filha. Olhei para a pequena chave de ouro em minha mão, agora apenas um símbolo de uma porta que se fechou para o passado e se abriu para o futuro. Eu tinha conseguido minha vingança, não destruindo Ivone fisicamente, mas tornando-a irrelevante diante da grandeza do que a vovó construiu. A justiça de Dona Adelaide estava completa, e eu, finalmente, podia respirar o ar puro da minha terra sem sentir o gosto amargo da traição. O ciclo de ganância dos Albuquerque tinha terminado comigo, e o ciclo de esperança estava apenas começando. Gostou dessa jornada de justiça e superação? Histórias como a da Thalita nos mostram que o caráter vale mais que qualquer conta bancária. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com quem precisa de um pouco de inspiração e comentar aqui embaixo. O que você faria se descobrisse um segredo desses? Até a próxima história.